Enquanto as paisagens majestosas do Yellowstone National Park Canyon, em Wyoming, nos Estados Unidos, desfilam diante de seus olhos, convido você a uma reflexão profunda sobre um evento que mudou o curso da história, o Domingo de Ramos. Olá, família abençoada! Sejam muito bem-vindos ao canal Promessas para o Nosso Tempo, o seu espaço de fé, esperança e renovação em Cristo. Aqui você encontra mensagens que tocam o coração, estudos bíblicos que abrem a mente e orações que fortalecem o espírito. Se você busca um encontro verdadeiro com Deus, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal e faça parte da nossa família de fé. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos levar a mensagem de esperança a todos os cantos do mundo. Já se perguntou por que, em meio à grandiosidade de um rei, Jesus escolheu um jumentinho para entrar em Jerusalém? A resposta vai te surpreender e revelar um plano divino que se cumpre em sua vida. Prepare-se para desvendar os mistérios do Domingo de Ramos. Evangelho de João, capítulo 12, verso 12. Está escrito assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Amém, igreja? Eu vou reler o versículo 13. E tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Amém? Agora eu leio mais uma vez e toda a igreja repete em seguida. Tomaram, mais alto, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Amém? Você crê no Evangelho, na Palavra de Deus? Então vamos desocupar as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a Palavra de Deus. Você já tem sido abençoado. Esta palavra tem produzido resultado na tua vida. Então aplaude a Palavra de Deus, mas a melhor salva de palmas. Enquanto você aplaude, diga Hosana, diga Hosana, diga Hosana, Hosana, Hosana. Oh glória, diga glória, glória, glória. E aplaude mais ainda e diga Hosana, Hosana, Hosana. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Aplaude, glorifica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu povo está te aplaudindo, te glorificando, te bendizendo. Esta tua palavra é poderosa. O teu povo te glorifica por isso. O Senhor é o grande Rei. Recebe o louvor, porque tu és digno de receber toda a honra, todo o poder, todo o louvor e toda a glória. Então receba o nosso glória, Senhor. E enquanto este louvor está subindo ao teu trono da graça, derrame a tua bênção sobre este povo. Derrame a tua bênção sobre cada vida que está aqui presente. Ah, Pai, envia a tua palavra agora. Fala através dos nossos lábios. Fala através da nossa boca. Ah, meu Pai, fala a cada coração agora. Tira todo impedimento e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, igreja. Sexta-feira, Jesus vai para Betânia, para um pouquinho na casa de Lázaro, que ele havia acabado de ressuscitar dos mortos, visita Marta e Maria, e lá em Betânia, naquela sexta-feira, resolvem fazer uma festa para Jesus. Creio que era uma festa para comemorar o fato de Lázaro, que tinha morrido, estar vivo agora. Era uma festa para comemorar
a presença de Jesus ali. E muita gente compareceu não só para ver Jesus, mas para ver o próprio Lázaro. Porque todo mundo em Betânia tinha ido no funeral de Lázaro. E estava lá Lázaro, sentado à mesa com Jesus, comendo naquela grande ceia que estavam dando em homenagem a Jesus. E as pessoas mais e mais acreditavam em Jesus. Nos diz a palavra que Marta servia. Como sempre, Marta era mais chegada no trabalho doméstico. Mas a Maria, aquela que escolheu a boa parte em outras ocasiões, ela vem com um vaso de alabastro, com um unguento caríssimo, que valia cerca de 300 dinheiros. E ela vem e derrama todo aquele perfume sobre os pés e sobre a cabeça de Jesus. Ela banha o corpo de Jesus com aquele perfume. E ela vai até os pés do Senhor, enxuga com seus cabelos. E a casa se enche daquele perfume glorioso. Maria ainda pega o vaso de alabastro, que era um vaso esculpido em pedra. Um vaso caríssimo. O vaso em si já era caro. E ela quebra o vaso, para tirar até as últimas gotas daquele perfume, daquele unguento, para banhar Jesus. Quando todos sentiram aquele perfume e viram um ato de Maria, um ato de adoração, um ato de amor, um ato que chamou a atenção por ser feito por uma mulher, muitos começaram a criticar. Um deles dizia assim: por que não pegaram esse perfume e venderam por 300 dinheiros? E por que não fizeram desse dinheiro uma oferta para os pobres, ao invés desse desperdício aí no corpo de Jesus? E quem estava dizendo isso era Judas Iscariotes. O evangelista João comenta que Judas falou isto, não porque ele tivesse pena dos pobres, mas porque ele era o tesoureiro, tomava conta da bolsa do ministério de Jesus e roubava as ofertas que eram lançadas em dinheiro lá dentro. Então João comentou, Judas falou isso por hipocrisia. Mas a Maria não, estava ali adorando de verdade. E João comenta que Jesus, na mesma hora, defendeu a Maria, dizendo: não molestem esta mulher. O que ela fez para mim foi um benefício. Porque vocês, quando vão sepultar alguém, vocês perfumam o cadáver. E eu em breve morrerei. E ela se antecipou para ungir o meu corpo para a sepultura. E o que ela fez vai ser lembrado em todo o mundo, em todas as gerações onde esse evangelho for pregado. Os pobres, vocês têm todos os dias e podem fazer o bem para os pobres quando quiserem. Mas a mim, vocês nem sempre me têm. Você está compreendendo isso? Às vezes a pessoa na igreja, ela fala: puxa, por que não pegam o dinheiro da igreja para distribuir na favela? Nós podemos fazer bem para os pobres? Sempre. Nós podemos dar esmolas? Sempre. Mas contribuir para a pregação do evangelho e pregação da palavra de Deus, não é sempre que você tem essa oportunidade. Porque não é todo dia que você está na igreja. Agora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, em qualquer capital que você andar, ou em qualquer cidade do Brasil, em qualquer esquina que você for, ou em qualquer calçada, sempre vai ter um pobre te estendendo a mão. É verdade ou não é? Sempre vai ter alguém batendo na porta da tua casa, e você pode fazer caridade para o pobre naquela hora, em todas as oportunidades que aparecerem para você durante o dia, e até na tua casa ou na tua rua. Mas ofertar para Jesus, Jesus está deixando claro, não é sempre que você pode fazer isso por mim. Deixem esta mulher. Judas Iscariotes, ele estava de olho no dinheiro, porque ele era avarento. Mas Maria estava de olho na adoração. E para Jesus aquilo teve um símbolo grande. Jesus estava sendo ungido para a sepultura, porque era costume perfumar o cadáver antes de sepultar. Mas também era costume na Bíblia, quando alguém era separado para rei,
ungir a pessoa com óleo. Davi era só um pastor de ovelha, e Samuel foi ali e despejou o azeite na cabeça de Davi. E Davi foi ungido rei de Israel. No Antigo Testamento você vai ver essa prática de ungir alguém com óleo para consagrar para rei. Então Jesus aqui também estava sendo ungido por Maria como seu rei particular. Maria estava crendo em Jesus como Senhor quando, apesar de ter derramado óleo sobre a cabeça e o corpo de Jesus, como Marcos entra em detalhe dizendo que ela derramou na cabeça, Mateus também, mas João diz que especialmente no pé ela foi lá, ungiu e enxugou com seus cabelos. Quando a Maria se agachou aos pés de Jesus, não apenas havia consagrado Jesus como seu rei particular, como ali nos pés do Senhor estava declarando: Ele é o Senhor da minha vida. Eu estou aos seus pés porque Ele é o meu Senhor. Então, Maria fez aquele gesto. Algo que tinha um significado grande só para ela. Que foi criticado por todo mundo, um ato criticado por todos. Mas um ato elogiado por Jesus, cuja profecia se cumpriu. Jesus disse: onde quer que esse evangelho for pregado, também se contará o que ela fez por mim. Como hoje nós estamos pregando e falando, cumprindo a palavra de Jesus. Então, Jesus ali, naquele jantar, particularmente por Maria, foi ungido como rei e como Senhor. Agora Jesus resolve ficar em Betânia sexta-feira. Sábado era costume dos judeus não fazerem absolutamente nada. Os evangelhos não nos contam de nada que aconteceu no sábado. E no domingo, o primeiro dia da semana, Jesus vai para Jerusalém. Note que é o domingo, o primeiro dia da semana, e ele, naquela semana, na sexta-feira, vai morrer. Então, nesse domingo, nesse primeiro dia da semana, Jesus vai para Jerusalém. Chega ali no Monte das Oliveiras, ele chama 2 dos discípulos e diz: naquela aldeia, lá em frente, vocês desçam até ela. E vocês vão encontrar um jumentinho amarrado na cerca ao lado da sua mãe. Vocês soltem o jumentinho, aquele jumentinho que nunca ninguém montou. Vocês soltem aquele jumentinho e tragam para mim aqui no Monte das Oliveiras. Se acaso alguém ali na aldeia ver vocês soltando o jumento e perguntar: por que vocês estão soltando o jumentinho? Respondam: porque o Senhor precisa dele. E 2 discípulos de Jesus foram até a aldeia. E ali naquela aldeia encontraram uma jumenta com o seu jumentinho. Um jumentinho que nunca tinha sido montado por homem algum. E eles, alegres, vendo a palavra se cumprindo, desatam o jumentinho. E nesse exato momento em que eles estão puxando o jumentinho, aparece o dono do jumento, que diz: o que vocês estão fazendo? Se Pedro e João, e nós sabemos que eram os 2 que estavam nessa missão, se eles não estivessem na fé, apoiados na palavra de Deus, naquela hora eles iriam sair correndo. Porque praticamente era um furto que estavam fazendo. Pegando um jumento novinho que estava amarrado numa cerca sem pedir permissão para o dono. Eles poderiam dizer: vamos correr porque fomos surpreendidos, fomos pegos em flagrante. Eles podiam se apavorar e sair correndo. Mas Jesus já tinha dado a instrução completa. Se alguém perguntar, diga: o Senhor precisa dele. Então os apóstolos, olhando para o dono do jumentinho, disseram exatamente como Jesus tinha dito. Aí o dono do jumento, não sei por que razão, disse: pode levar. Quem será que era o dono desse jumento? Quem é que tinha amarrado esse jumentinho ali na cerca? Alguém que também acreditava em Jesus. Alguém que estava ali
naquele momento da história, para cumprir uma profecia que havia sido dita pelo profeta Zacarias muitos e muitos anos antes. Vamos lá no profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, e nós vamos ver essa profecia. Esse jumentinho que estava já programado há 487 anos antes de Cristo. Olha lá, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então o profeta Zacarias escreveu isso daqui 487 anos antes de Cristo. E agora, quase 5 séculos depois, esse jumentinho está lá preparado. Porque o Senhor precisa dele. E para que o Senhor precisa? Para dar cumprimento à palavra. Porque o rei, o verdadeiro rei, justo e salvador, o rei justo e salvador, um dia entraria em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E veja, era um jumentinho que nunca tinha sido montado. Jesus ia ser o primeiro ser humano a montar naquele jumentinho. O que quer dizer que aquele jumentinho era uma primícia. Jesus estava recebendo uma primícia. Ele ia ser o primeiro a montar naquele jumentinho. Nunca tinha sido montado por ninguém. Então os discípulos trazem o jumentinho até Jesus. Um pequeno animal. O filhote de uma jumenta. Os discípulos tiram as vestes e colocam sobre o lombo do animal. Improvisam uma sela. Aí ajudam Jesus a subir no jumentinho. E Jesus sentado naquele jumentinho parecia até uma caricatura. Porque Jesus era um homem alto para os padrões dos judeus. E o jumento era muito pequenininho. Mas aquele jumentinho estava ali para cumprir uma profecia e conduzir o rei justo e salvador, o verdadeiro rei, para Jerusalém. Então Maria realmente tinha ungido Jesus como rei, Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Ele como rei agora vai cumprir esta profecia e tudo está preparado ali direitinho. Deus já tinha programado o nascimento daquele jumentinho para servir de montaria ao seu próprio filho naquele exato momento, naquele domingo que antecedia a sua morte. Era a sua última semana de vida, chamada por nós de Semana Santa. Então tudo preparado e Jesus começa a entrar em Jerusalém, descendo o Monte das Oliveiras e começando a ir na direção do portal dourado da cidade, que ia direto para o templo. Os discípulos continuaram tirando suas vestes e lançando no caminho, para que o jumento fosse pisando. Eles iam asfaltando o caminho para Jesus. E as pessoas que tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, começaram a dizer para as multidões: olha, o rei de Israel está entrando, porque ele ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. E ele está entrando em Jerusalém, é o rei que está chegando, é o rei de Israel. E as pessoas davam testemunho do milagre que ele tinha feito na vida de Lázaro, e as pessoas começavam a correr, e de repente uma euforia tomou conta da cidade. Porque Jerusalém estava lotada, todo mundo indo para lá. Era a festa da Páscoa, o começo da Páscoa, a semana da Páscoa. Então a cidade estava lotada, aquela euforia. Quem está vindo aí? É o rei. Que rei? O rei de Israel. O rei que vai derrubar os romanos. O rei que vai assumir o poder político em Jerusalém. Agora nós vamos ficar livres. Ele vai nos salvar. Ele vai nos livrar. Então fizeram aquela festa, aquela gritaria. E gritavam desta maneira como nós lemos aqui: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E à medida que eles iam gritando essas palavras, eles cortavam ramos de árvores,
de todas as árvores que eles podiam encontrar. Eles cortavam palmeiras, folhas de palmeiras, e iam colocando no caminho e lançando no caminho para que o jumentinho passasse por ali. E as multidões clamando: Hosana ao rei de Israel que vem em nome do Senhor. Agora eu quero que você circule a palavra Hosana aí e escreva o que quer dizer Hosana. Hosana quer dizer salva-nos. Escreve aí, salva-nos. É um apelo, é um pedido de socorro. Hosana, Hosana, salva-nos. Salva-nos, Hosana, 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 salva-nos, salva-nos, salva-nos. Bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Agora o nome Jesus, escreve aí do lado também. O nome Jesus quer dizer Deus salva. Então eles estavam pedindo salva-nos para Jesus, cujo nome quer dizer Deus salva. Então estava tudo perfeito. Salva-nos e Jesus quer dizer Deus salva. Então estavam pedindo para a pessoa certa, salva-nos. Mas o entendimento da população era de que Jesus seria um libertador político, porque um homem que tem poder para fazer os milagres que ele faz, vai ser moleza destruir o exército de César. Vai ser fácil mandar os romanos embora. Nós vamos readquirir a autonomia política. Nós vamos ter um exército poderoso, porque com este rei que tem poder sobre a morte, quem é que pode vencê-lo? Mas eles queriam um libertador político e continuaram gritando: Rei de Israel, olha só, Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Há um sentido profundo nesse ato deles terem lançado folhas de palmeiras, ramos de palmeiras e árvores no caminho que Jesus estava passando. Há um significado mais forte nisso tudo, e eu quero ver com você esse significado em Levítico, capítulo 23. No livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, no capítulo 23, versículo 40. Quero que você confira comigo que aquela multidão, amados, não está ali por acaso. Os ramos de palmeiras não estão sendo lançados ali porque alguém falou: tem árvore aqui, vamos cortar, põe no caminho. Há um significado. Assim como Deus havia preparado o jumentinho com 487 anos de antecedência, também agora os ramos de palmeiras tinham uma razão de ser. Aqueles ramos de árvores tinham que estar ali. Aquelas árvores Deus fez brotar, fez nascer no caminho que Jesus ia passar. Todo mundo pensava que era obra do acaso, nasceu aí, está aí, nasceu. Não, mas Deus tinha gerado cada uma daquelas árvores. E também não era por acaso que aquele dia era domingo, o primeiro da semana. Vamos acompanhar comigo, Levítico 23, 40. E é o primeiro dia, passa um traço aí. Qual é o primeiro dia, igreja? Tá. E ao primeiro dia, tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Passa um traço aí debaixo desses 7 dias. Por quê? Porque eu vou celebrar durante 7 dias. Porque que eu vou me alegrar perante o Senhor, meu Deus, por 7 dias. O primeiro dia é domingo. Jesus está entrando em Jerusalém, estão cortando ramos de palmas e jogando na frente, ramos de árvores estão asfaltando o caminho para Jesus, e o povo está alegre, exultando perante o Senhor vosso Deus. E por que 7 dias? Ora, se domingo está aqui e é o primeiro dia, 7 dias depois é o outro domingo, correto, igreja? Ou é uma semana depois. Nesse tempo aqui, de um domingo para o outro, o que iria acontecer nesses 7 dias?
Nesses 7 dias, iria acontecer aqui, muito breve, na quinta-feira de madrugada para sexta-feira, a prisão de Jesus. Na sexta de manhã, o seu julgamento. No sábado, Jesus já estaria morto, porque ele vai morrer na sexta-feira à tarde, Jesus já estaria sepultado. E aí viria o outro e último dia, o 7º dia, que seria domingo. O que iria acontecer no outro domingo? Uma semana depois, Jesus Cristo iria ressuscitar dos mortos, não é isso? Ele iria ressuscitar. Então, voltando para a leitura de Levítico 23:40. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, e celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Um estatuto perpétuo. A euforia da multidão, lançando as roupas, lançando as vestes, lançando os ramos, estão mostrando o objetivo daquela festa. Estão se alegrando perante o Senhor vosso Deus. Jesus está entrando em Jerusalém como rei. E como a multidão está recebendo Jesus? Como rei. Qual é o significado desse dia para você hoje? O dia de hoje, você que está aqui nessa igreja, e que parece que faz tanto tempo, mas eu te digo, Deus disse, isso é um estatuto perpétuo. Vocês vão celebrar isto perpetuamente. Amados, enquanto Jesus Cristo, o grande rei, não voltar, enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ficar celebrando a Semana Santa. Nós vamos celebrar ano após ano a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E como que ele está sendo recebido? Como o grande rei. O que você tem que fazer hoje? Você que está aqui nessa igreja, seja pela primeira vez, pela segunda vez ou mais vezes, o que você tem que fazer? Você tem que abrir os olhos da fé. Você tem que contemplar Jesus como a pessoa que ele é. Tem que contemplar o seu Pai como Deus que prepara todas as coisas, que nada surgiu por acaso. Aquelas árvores de palmeiras não surgiram por acaso, as árvores com seus ramos não estavam ali por acaso, o jumentinho não estava ali por acaso. Tudo tinha sido cuidadosamente planejado por Deus para aquele dia que estava sendo preparado. E hoje, você pensa que é por acaso? Não, Deus cuidadosamente planejou a tua vinda aqui nessa igreja. Deus te trouxe aqui para você celebrar que Jesus Cristo é o Rei e Senhor da tua vida. Hoje, Jesus não vai entrar em Jerusalém, Ele vai entrar no teu coração. Você tem que tirar as tuas vestes, isto é, essa vestimenta que está manchada pelas coisas erradas, pelos pecados, pela labuta da vida, por tudo que aconteceu na tua vida. Você tem que louvar ao Senhor e preparar o caminho para o seu coração. A multidão, quando ia colocando os ramos e louvando a Deus e dizendo Hosana, o que gritava? Salva-nos. O que quer dizer Jesus? Deus salva. Então você vai preparar o caminho para o teu coração. Como é que o Senhor Jesus entra no teu coração? Porque Ele não quer entrar em Jerusalém. A cidade está lá, mas não é lá que Jesus quer entrar. Ele quer fazer uma entrada no teu coração, como Ele fez no coração de Maria. Ele quer que você prepare o caminho. E como é que você prepara o caminho para Jesus entrar? É levantando as tuas mãos para os céus e dizendo Hosana, Hosana, salva-nos Senhor, salva-nos Senhor. Glorificado aquele, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você vai abrir o caminho para Jesus entrar agora. Ele quer ser o Rei e Senhor da tua vida. O cântico que a multidão proferia, também vale a pena nós olharmos isso. Ali no Salmo de número 118, a partir do versículo 24. Essa leitura é muito interessante. Porque nada acontece por acaso. E Deus tem o controle absoluto de todas as situações. Olha que história magnífica contada com antecedência. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele.
Que dia é este, igreja? Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor, igreja? Domingo. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por que nós temos que nos regozijar e nos alegrar nesse dia? Porque é o dia da salvação. É o dia da entrada do grande rei. Continuando o versículo 25. Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Toda pessoa que é salva pelo Senhor, prospera. Nós te pedimos, prospera. Versículo 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Amém? O que a multidão está cantando? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Versículo 27. É notável a gente estar lendo tudo isso num salmo escrito centenas de anos antes de Jesus. Versículo 27. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Você acha que o salmista escreveu isso aí por acaso? Ou porque deu na veneta dele? Não, porque é profético. Atai a vítima da festa com cordas. A vítima da festa. Jesus está ali como motivo da festa, todo mundo se regozijando, cantando, bendito que vem o nome do Senhor. O Salmo também diz isso, mas ele ao mesmo tempo é a vítima. A festa da Páscoa. Atai com cordas a vítima da festa. Jesus vai ser atado, amarrado com cordas. Ele que é o motivo da festa também é a vítima da festa de Páscoa. Atai a vítima da festa com cordas e levai até aos ângulos do altar. Jesus vai ser levado até os ângulos do altar. O altar era de pedra, não podia ser de pedra lavrada. Tem que ser pedra natural, não pedra esculpida, para não haver adoração a qualquer imagem. Jesus vai ser levado àquele altar de pedra, que tem o formato de uma caveira, uma pedra, uma rocha enorme natural, com o formato de uma caveira. A vítima amarrada com cordas vai ser levada lá. E ali a vítima da festa vai ser sacrificada no altar. Então o salmo era profético. Jesus está ali no meio daquela alegria do povo, mas ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Ele não está ali se empolgando, olha só, sou um sucesso popular. Ele sabe que aquela mesma multidão que diz, Hosana, Hosana, na sexta-feira vai estar gritando, crucifica-o, crucifica-o. Jesus não tem ilusão com aquilo que vai acontecer com ele, mas ele está cumprindo toda a profecia e toda a palavra de Deus. Jesus, ali humilde, manso, entrando montado num jumentinho. Mas por que Deus pega o seu filho Jesus, a criatura mais doce, meiga, santa, pura, verdadeira, maravilhosa, sem pecado, a pessoa mais poderosa e sublime que já nasceu na terra, alguém tão grandioso e tão poderoso, por que Deus prepara com antecedência um jumentinho para ele entrar? Deus, se fosse pensar como os homens, iria querer fazer uma entrada retumbante. Se Deus pensasse igual aos homens, ele não teria preparado um jumentinho, não. Jesus iria fazer assim: meus apóstolos, eu sou o grande rei, está sabendo? Eu sou o mais poderoso que já existiu. Sou o grande rei e vou entrar em Jerusalém agora. E eu quero impactar as pessoas. Eu quero que elas vejam uma coisa que nunca viram antes. Desçam até aquela aldeia. Lá vocês vão achar um leão grande. Não tenham medo não, que o leão é manso. Tragam o leão aqui para mim. Eu vou entrar em Jerusalém montado num leão, que é o rei dos animais. Para todo mundo ver quem eu sou. Não é? Não podia ter entrado montado num leão.
Se não fosse o leão, o que ele podia escolher? Meus apóstolos, vão ali naquela aldeia. Tem um elefante. Elefante é muito raro aqui na Palestina. Tragam aquele elefante que está todo decorado com esmeraldas e pedras preciosas. E me tragam aquele elefante aqui que eu vou montar naquele elefante. Eu vou fazer uma entrada em Jerusalém que nunca mais ninguém vai esquecer. Vou mostrar quem eu sou. Ele poderia ter falado: me tragam um camelo, eu vou usar um animal da Palestina. Me tragam um camelo aqui, tem um camelo muito grande lá. Tragam aqui, que eu vou entrar em Jerusalém montado em cima desse camelo. Mas Jesus não quis nenhum desses animais. Ele quis um jumentinho. Olha só, um pequeno animal que não tinha qualquer valor. Ele vai usar como símbolo do seu reinado. Ele vai entrar ali não com orgulho nem com pretensão. Ele vai entrar ali num jumentinho, humilde. Como eu disse, parece uma caricatura. Ele é grande demais para aquele jumentinho, mas ele vai entrar ali daquela maneira. Ele é rei, foi ungido como rei, mas olha só que diferença dos reis que existiram antes dele. Olha a diferença. Ao invés do elefante, de um leão, de um cavalo, ele vem montado num jumentinho. Ao invés de ter sido ungido por um profeta, foi ungido por uma mulher que derramou azeite sobre ele. E agora, como rei, ele não vai receber uma coroa de ouro. Ele vai receber uma coroa de espinho na cabeça. Como rei, ele não vai colocar um manto, uma veste bonita, mas uma capa vermelha. E quase nu. Vai ser apresentado para o povo dessa maneira. E ao invés de um cetro real com pedras e diamantes, ele vai receber uma cana, um caniço, uma cana mesmo, uma cana velha, como se fosse o seu cetro real. Um rei diferente. Que rei se apresentou dessa maneira? Jesus está se rebaixando o máximo que ele pode. Ele está se humilhando o máximo que ele pode. Porque ele precisa fazer assim. No capítulo 13 de João, no versículo 13, olha o que Jesus diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. O fato dele ser humilde, dele se rebaixar, não quer dizer que ele não é mestre e não quer dizer que ele não é senhor. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Jesus está dando um exemplo. Quando a gente vê o Papa aí com Papa móvel, segurando o cetro de ouro, coroa de ouro na cabeça, aquele luxo todo, tapete vermelho, todas as coisas, os homens sedentos por poder, para querer mostrar que são alguma coisa. Jesus está dizendo: olha, eu fiz assim para dar o exemplo, para que vocês façam igual. Você está compreendendo isso? Jesus, ele podia ter feito uma entrada tremenda naquela hora. Mas por que ele fez uma entrada tão humilde? Para ser acessível a você. Porque se Jesus tivesse feito uma entrada portentosa, cheia de orgulho, você ia falar: não é qualquer um que chega perto de Jesus. Mas ele está entrando ali humildemente para mostrar que qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Que ele não é diferente de ninguém. Que ele está sendo o mais acessível possível para qualquer pessoa que quer recebê-lo como Rei e Senhor. E ele quer que as pessoas sigam o seu exemplo. Jesus não quer viver em pompa. Jesus não quer viver com luxo, mostrar o seu orgulho aqui na terra. Preste atenção nisso. Aqui neste mundo. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, e é um dos versículos que eu mais gosto.
O dia que eu consegui aprender isso, eu fiquei contente. Eu acho que você devia também aprender e ter na ponta da língua Filipenses 2,5 em diante. Está escrito assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só, fazendo-se semelhante aos homens. E Jesus, tendo autoridade de Deus, ele não quis ser Deus. Ele se humilhou a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. Ele está fazendo isso de propósito, está se humilhando mesmo para valer. Ele está se rebaixando até o fim. E diz a palavra que ele, aniquilando-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi ali porque queria, sabia o que ia acontecer. É um rei diferente. Qual é o trono que esse rei quer? A cruz do Calvário. Qual é o altar que ele quer ser adorado? Ali no Monte Caveira. Ele é um rei diferente. Qual é a coroa que ele está recebendo? Uma coroa de espinho. O que ele está fazendo ali? Sendo humilhado, cuspido, rebaixado, pisado, escarnecido. Mas a palavra diz: por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a palavra mais sublime do Evangelho. Jesus se aniquilando, se rebaixando. Agora eu te digo, meu amado, minha amada, diante dele todo joelho se dobrará, queira ou não. Bem-aventurados aqueles que nesta vida resolvem voluntariamente dobrar o joelho e receber Jesus como Senhor e Salvador. Bem-aventurado o homem e a mulher que nesta vida, e quem sabe nesta noite, você resolva dobrar o teu joelho diante de Jesus e recebê-lo como Senhor e como Salvador. Porque se você não fizer isso, não vai adiantar nada, você só vai adiar o ato. Porque um dia todos irão comparecer diante do grande rei e queiram ou não vão ter que dobrar os joelhos, porque Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O diabo goste ou não goste, ele é o Rei e Senhor. Você acredita ou não, um dia você vai dobrar o joelho diante dele. Agora ele é acessível. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Hoje qualquer pessoa pode chegar para Jesus, porque ele é manso e humilde. Está aí provado. Manso e humilde, tendo todo o poder. Manso e humilde, de braços abertos, morre de braços abertos, manso e humilde, morre pedindo perdão para os seus algozes, manso e humilde, sem ira, sem ódio, sem desejo de vingança. Ele é assim agora, aqui na terra. Você está compreendendo isso, sim ou não? O Jesus que você aceita é esse Jesus. Se você não quiser receber esse Jesus manso e humilde, e se você pensar que um dia, diante dele, você vai encontrar esse Jesus aí, manso e humilde, sentado num jumentinho, você está muito enganado. Se você pensa que vai chegar lá em Jesus, dar tapinha nas costas dele e falar: e aí, mestre, perdoa os meus pecados, estou limpo, legal, posso entrar? Ali a conversa é diferente. Ah, pastor, mas se Jesus voltasse hoje, ele ia voltar manso e humilde outra vez. Você que pensa. Ele veio como cordeiro, meu querido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar como o grande rei para tomar posse do mundo. Mostrar que ele realmente é o Senhor. As tribos da terra se lamentarão diante dele. Ele vai voltar glorificado. Há uma palavra tão linda em Apocalipse que mostra no céu quem ele é. Aqui na terra você pode recebê-lo por enquanto. Aqui na terra você pode recebê-lo manso e humilde por enquanto. Mas no dia que você estiver diante dele, você vai ver outra pessoa.
Você vai ver essa pessoa aqui, ó. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha só, ele entrou montado no jumentinho, vai receber uma coroa de espinho, uma capa vermelha, um caniço na mão. Mas agora não. Agora não. Ele volta montado num cavalo branco glorioso. Os exércitos do céu o seguem. Não mais uma coroa de espinho na testa, ainda que apareçam as cicatrizes, as marcas do ferimento ainda estejam lá. E você vai ver que é ele mesmo, aquele que foi crucificado. Mas na cabeça dele agora tem muitos diademas. Ao invés de escrito Rei dos Judeus, um nome que ninguém sabe senão ele mesmo. E essa veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Não mais uma cana na mão, que os soldados até tiraram da mão dele e ficavam batendo na cabeça dele, dizendo, salve Rei dos Judeus. Não mais aquela cana na mão, ó agora, ó. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Não mais uma cana, uma vara de ferro na mão. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh glória, esse é o Jesus que está glorificado. Esse é o Jesus que a humanidade vai ver um dia, com vara de ferro na mão. Mas por enquanto aqui na terra, você pode receber esse Jesus manso e humilde. É como se tivessem dois Jesus. Interessante. Um Jesus que entra montado no jumentinho. E um outro Jesus que vai voltar montado num cavalo branco. Um Jesus aqui na terra que tem uma coroa de espinho. Mas o que vai voltar tem muitos diademas na sua cabeça. O Jesus aqui na terra, ele tem uma capa vermelha e uma cana na mão. O outro tem uma veste salpicada de sangue e uma vara de ferro na mão para reger as nações. Na sua coxa está escrito o verdadeiro título. Pilatos escreveu lá em 3 línguas. Escreveu em hebraico, escreveu em latim e escreveu em grego. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 3 línguas. Parecia até uma profecia. Os 3 idiomas mais falados naquela época. Parece que Pilatos foi usado. Os judeus reclamaram. Você escreveu que ele é o Rei dos Judeus. Escreve diferente. Ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos falou que eu escrevi. Pilatos não sabia que estava naquele momento dando uma pista de quem é Jesus. Em 3 idiomas, os mais usados do mundo antigo, ele disse, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas ele é mais do que o Rei dos Judeus. Ele é o Rei dos Reis. O Rei mais poderoso de todas as épocas. O grande Rei que vai voltar. É esse Rei que você vai ver um dia. Todos os joelhos vão se dobrar diante desse Rei. Eu, se fosse você, se você ainda não se rendeu aos pés do meigo Jesus, como fez Maria, se você ainda não quebrou o vaso de alabastro, sabe, este corpo, a Bíblia chama de vaso. É um vaso caro, mas quebra. Pode quebrar sozinho. Pode quebrar pela tua vontade. Aqueles que não quiserem quebrar o vaso agora, um dia o vaso vai ser quebrado com a vara de ferro que está nas mãos do Rei dos Reis. O vaso é precioso, mas quebra. Você tem que quebrar ele agora. Tem que ungir Jesus como teu Senhor e como teu Rei particular. E você tem que fazer isso aos pés de Jesus Cristo. Hoje é a grande oportunidade de você abrir o teu coração como o templo de Deus. Preparar o caminho com louvores, com ramos de louvores, para declarar que Jesus é o Senhor e Rei da tua vida.
E se você fizer isto agora, você vai ficar livre de toda condenação. Se você receber Jesus agora como teu único Salvador, como teu Rei, como teu Senhor, você vai passar da morte para a vida. Você pode ser como aquela multidão que no domingo de Ramos, o domingo que ficou conhecido como domingo de Ramos, você pode ser como aquela multidão que diz: salva-nos, salva-nos. E daqui 6 dias, ou melhor dizendo 5, diz: crucifica-o, crucifica-o, abandona Jesus. Jesus não quer pessoas gritando para ele: salva-nos, salva-nos. E daqui 3, 4, 5 dias, 6 dias, 7 dias, sei lá, abandona Jesus. O rejeitam. Jesus quer pessoas como Maria. Maria, irmã de Lázaro e de Marta, que foi salva e continua salva, porque Jesus disse: o que ela fez, onde quer que este evangelho for pregado, será referido o que ela fez por mim. Porque ela definitivamente estabeleceu Jesus como seu Rei e como seu Senhor. Adorou Jesus ali em espírito e em verdade. A memória dela não se apaga jamais. Por quê? Porque está salva. Porque adorou de verdade. Não foi uma seguidora temporária. Não foi uma pessoa que começou e depois desistiu. Ela vai até o fim. E Jesus honra aqueles que o honram. Do mesmo modo que a profecia sobre Maria, irmã de Lázaro, se cumpriu, de modo que hoje em todo o mundo se fala dela, uma mulher que quebrou o vaso de alabastro e ungiu o Senhor. Assim como Jesus cuidou para que a sua memória e o seu gesto fosse lembrado, Jesus ele vai cuidar também para que o gesto que você vai fazer agora, quebrando esse vaso de orgulho, esvaziando este vaso diante de Jesus, aos pés de Jesus, esse gesto que você vai fazer agora, de chegar aos pés de Jesus e recebê-lo como Senhor, Rei e Salvador da tua vida, Jesus vai cuidar para que esse gesto que você vai fazer agora seja guardado na memória e referido na eternidade. Para que ali haja testemunhas de que você hoje recebeu o Senhor Jesus como Rei e Salvador. Jesus não deixa a sua palavra cair por terra. Esse gesto de adoração que você vai fazer agora, se rendendo aos pés de Jesus, vai ser guardado por toda a eternidade. Você crê nisso? Amém? Eu sei que é. Eu sei que Ele guarda. E é tão notável o que Ele faz, que em recompensa ao teu gesto, Ele escreve o teu nome no livro da vida e põe a data de hoje. Ele vai colocar a data de hoje. E olha que maravilha, num domingo que foi conhecido na história da humanidade como Domingo de Ramos, você abriu o templo do teu corpo, o teu coração, para Jesus entrar como Rei e Senhor da tua vida. E Ele vai entrar. E Ele vai permanecer. E depois que Ele entrar na tua vida, manso e humilde desse jeito, Ele vai se assentar no trono. Agora um trono de glória. O grande trono branco. O trono todo poderoso. Ele vai se assentar poderoso dentro de você. E Ele vai reger a tua vida. Ele vai governar a tua vida. A partir de hoje, você vai saber o que é ter a vida governada pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Um gesto teu, igual Maria. Igual Maria. Teve gente que criticou. Pode ser que alguém ao teu lado diga: olha só, esse daí vai lá se entregar para Jesus. Pode ser que alguém critique.
Mas Maria, irmã de Lázaro, não se importou com as críticas, não. Ela foi lá e se rendeu aos pés de Jesus. Só Jesus entendeu o que Maria estava fazendo. Só Ele. E o que importa é isso. Só Ele, Jesus, sabe o que você vai fazer agora. Pode ser que alguém diga aí do teu lado: conheça esse camarada. Sem vergonha, pilantra, malfeitor, desonesto, trapaceiro. Agora vai lá aceitar Jesus como Salvador. O diabo vai te provocar. Quando você voltar para a tua casa, e nesta semana e até no trabalho, e alguém ficar sabendo que hoje você se entregou para Jesus, alguém vai dizer: aquela lá pintou e bordou com todo mundo, agora diz que, recebi Jesus como Salvador. Muita gente vai criticar, mas o que importa mesmo é o que Jesus vai ver no teu coração agora. Ele ver o teu gesto de adoração, o teu gesto de fé. E esses que zombam de você, e até o diabo, um dia vai ver você no meio daquela multidão de salvos. Vai ver você vestido, vestida com roupas brancas resplandecentes, que foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Naquela hora você vai glorificar a Deus. Naquela hora você vai bendizer o nome do Senhor. Pastor João Ribe, o que eu faço, hein? O que eu faço? Tão somente, meu amado, minha amada, tão somente um sinal, um gesto. Todos, atenção, olhem para mim. Descruzem os braços, soltem os braços, porque o diabo às vezes trava a pessoa. Soltem os braços. Todos, olhem para mim. Você que quer entregar tua vida para Jesus. Você que quer receber Jesus como o único Rei e Senhor e Salvador da tua vida. Você que quer que Jesus faça uma entrada triunfal na tua vida. Que Ele entre mesmo. Você que quer receber Jesus agora como teu único Salvador, tão somente faça um sinal com a mão. Todos que querem, levantem as mãos assim bem alto. Você que quer receber Jesus, ergue a mão bem alto, mais alto, faz assim. Diga Hosana, Hosana, Senhor, oh glória. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Vem para cá. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham cá. O que você está fazendo aqui vai ser lembrado por toda a eternidade. Isso está sendo registrado e Jesus não vai deixar que isso se apague. Venha para cá. Venham para cá. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Venha para cá. Jesus quer chamar aqui na frente. E eu sinto isso. Você que já o conhece, um dia até o aclamou como Rei e Senhor da tua vida. Um dia no passado você fez isso. Mas depois, mais ali na frente, você se afastou de Cristo. Como aquela multidão que gritava Hosana e depois o abandonou, deixando ele morrer na cruz. Se você recebe Jesus como Salvador, conhece a palavra e depois se afasta, a Bíblia diz que você está crucificando Cristo de novo. Então, se um dia no passado você disse, salva-me Senhor, salva-me, e Ele te salvou, mas depois você desistiu, parou, desviou, você está como aquela multidão, crucificando Jesus. Você está crucificando Cristo de novo. E Jesus não quer que você viva dessa maneira, porque aquela multidão está condenada. Se você quer fazer parte da multidão dos salvos, você tem que ter Jesus como Rei, Senhor e Salvador até o fim da sua vida ou até a volta de Jesus. Então todos que estão, atenção, todos que estão afastados, afastadas, desviados, desviadas, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venha para cá. Venha para cá e venha rápido, porque eu sei que hoje
Jesus vai fazer um reboliço na tua vida. E eu sei que tem pessoas, muitas. Não fique onde está. Não é só esse homem não, tem muitas pessoas. Venha para cá, saia, venha rápido. Venha rápido. Você não pode crucificar Cristo de novo. Você não pode fazer parte da multidão que crucificou Jesus. Vem para cá, vem para cá. Isso, venha, vamos aplaudir. Que interessante, está vindo só homem. Ah não, tem mulher também. Vem para cá, vem para cá. Quer vir? Vem correndo, vem. Vem correndo. Pastor, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu quero ir aí na frente. Então vem. Aproveita. Aproveita que nós estamos comemorando. É uma semana de salvação. Oh glória. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Aleluia. Se mais alguém quiser aproveitar, venha. Ajoelhe comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Vem, meu irmão, vem, minha irmã. Aproveita para ajoelhar. Com a mão direita sobre o coração. Vem, irmã, vem rápido. Ore assim comigo. Você que está recebendo Jesus como Salvador. Ore assim, meu Deus e meu Pai. Neste momento, ao ouvir o Evangelho, eu compreendi a diferença entre acreditar em Jesus como um rei e acreditar em Jesus como o Rei dos Reis. É como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como o meu único Salvador, que eu recebo agora, particularmente, no meu coração. Peço perdão dos meus pecados. Me purifique, Senhor, com o sangue de Jesus. Lava agora as minhas maldades e me faz transbordar do Teu Espírito Santo. Meu Pai querido, eu Te adoro agora, através de Jesus Cristo. Registra o meu nome no livro da vida. E este meu gesto de fé, este meu gesto de adoração, tem que ser lembrado por toda a eternidade. Porque um dia eu estarei na glória com o Senhor por causa deste gesto. Pai querido, confirme agora a minha salvação. Em nome de Jesus, assim seja. Todos que estão de joelhos, todos, orem assim. Meu Deus e meu Pai bendito, meu Deus amado, não me deixe desviar, nem me afastar do único caminho que conduz à vida eterna. Eu não quero crucificar o Senhor Jesus de novo, e é por isso que eu dobro os meus joelhos e peço força e poder para Te seguir todos os dias da minha vida. Me sustenta, Senhor, neste caminho. Me enche do Teu Espírito e renova em mim a alegria da salvação. Meu Pai amado, não permita que eu me afaste desta graça, mas fica comigo todos os dias, hoje e para sempre. Assim seja. Amém. Chegamos ao fim de mais uma mensagem abençoada. Que a reflexão sobre o Domingo de Ramos continue a ecoar em seu coração, guiando seus passos e fortalecendo sua fé. Lembre-se, Jesus é o Rei da Glória, mas também o amigo humilde que caminha ao seu lado em todos os momentos. Agora, queremos te desafiar a ser um agente de transformação. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem de esperança e salvação. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E, acima de tudo, deixe seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e por suas necessidades. Juntos,
podemos fazer a diferença.